Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Esta busca incessante por conhecermos a verdade para alcançarmos a nossa libertação. Por isso, é preciso que agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos espíritos amigos, a Deus. É preciso que agradeçamos pela vida, este patrimônio maior, esta oportunidade maior que o Senhor nos concedeu para que pudéssemos administrar. E por isso nós precisamos aprender a arte da administração acerca deste patrimônio, acerca da vida. E por isso, Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos enviou à Terra, há aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus de Nazaré, para nos ensinar esta arte da administração no campo do amor. E por isso é preciso que agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, por todos os exemplos que Ele nos deixou quando por aqui esteve caminhando entre nós. Agradecermos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Gratidão constantemente a todos estes irmãos e irmãs de jornada, encarnados e desencarnados, que constantemente estão nos auxiliando na nossa caminhada para a nossa melhoria, para o nosso esclarecimento. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 169, que tem como título Testemunho Doméstico. Maravilhosos esclarecimentos que encontramos aqui neste capítulo acerca destes testemunhos domésticos. Mas antes, buscamos mais uma vez no livro Vigiai e Orai, que é composto por belíssimas mensagens de esclarecimentos do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E hoje refletiremos com base no capítulo 93, que tem como título Ser Comedido. Então aqui, irmão José nos chama a atenção que é preciso que na nossa vida, em todos os momentos, nós sejamos comedidos. E aí ele começa dizendo: não te concentres exclusivamente sobre o que você considera para a tua vida como sendo a felicidade. Não te concentres exclusivamente sobre o que consideras a tua felicidade. Não te entregues com tanta ânsia ao cultivo dos teus anseios mais íntimo. Então aqui ele nos chama a atenção que não podemos nos entregar com tanta ânsia, como se diz popularmente, mergulhar de cabeça neste cultivo dos nossos anseios mais íntimos. Não orbites em excesso ao derredor dos teus próprios interesses. Então aqui ele nos chama a atenção que não podemos ficar circulando simplesmente em volta dos nossos interesses, porque também tem os interesses dos outros. Muitos, nos alerta Miramês, que muitos de nós nos adoecemos longamente por simplesmente nos doarmos de corpo e alma ao objeto de nossas paixões.
Então, quando nós nos doamos por completo ao objeto de nossas paixões, nós nos adoecemos. É por isso que ele nos chama a atenção: seja comedido nas suas atitudes, tanto quanto o corpo, a alma carece de tempo. Tanto quanto o nosso corpo precisa de tempo, precisa de descanso, o ser imortal, a essência divina e imortal, que dá ânimo a este corpo, que dá vida a este corpo, ou seja, a alma, precisa também, carece de tempo. Diversifica as tuas atividades. Então é preciso diversificar as nossas atividades. Não podemos ficar executando tão e simplesmente uma atividade. É preciso diversificar as nossas atividades. Sejam múltiplos os seus interesses. É preciso que os nossos interesses também sejam múltiplos. E ainda, irmão José acrescenta: cede em favor da felicidade de alguém. Então é preciso, em muitos momentos da nossa vida, e é melhor que façamos isso constantemente na nossa caminhada, ceder em favor da felicidade de outra criatura, porque a vida espera a tua cota de contribuição para o seu engrandecimento. Então, o nosso engrandecimento é exatamente de acordo em acordo com a nossa contribuição, porque os extremos, diz irmão José, os extremos devem ser evitados. E aí ele encerra dizendo: quanto maior for a tua entrega aos teus anseios, maior será a tua frustração. Então reflitamos acerca disto, porque quando ele nos diz quanto maior for a nossa entrega em relação aos nossos interesses, aos nossos anseios, simplesmente maior será no futuro distante ou no futuro próximo a nossa frustração. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José sobre estas atitudes comedidas e começamos as reflexões com Emmanuel, capítulo 169 do livro Palavras de Vida Eterna, Testemunho Doméstico, em que Emmanuel buscou como referência para estes esclarecimentos em relação aos nossos testemunhos domésticos, palavras do apóstolo Paulo, que nós encontramos na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 6, versículo de número 10, em que Paulo escreveu aos Gálatas e a todos nós da seguinte maneira: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da nossa fé. Então aqui Paulo de Tarso aos irmãos Gálatas nos chamou a atenção que é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. É preciso que façamos o bem constantemente, sempre que tivermos oportunidade. E como nós sabemos, Deus nos concede infinitas oportunidades, fazer o bem a todos, em especial, ele deixa claro, em especial e principalmente àqueles do agrupamento familiar. E aí vem Emmanuel e nos chama a atenção da seguinte maneira, que dê certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata
aos que convivem conosco sob o mesmo teto. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que as palavras de Paulo são muito claras em relação à nossa obrigação, à nossa responsabilidade inarredável e inadiável em relação à assistência imediata a todos aqueles que convivem conosco sob o mesmo teto. E aí ele diz: se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados junto de alguns companheiros no nosso agrupamento familiar, aí ele questiona como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade. Então, sem sombra de dúvida, é uma observação, uma afirmativa e um questionamento na sequência, com lógica absoluta, que se não formos úteis, se não formos compreensíveis, não alcançarmos esta condição de afabilidade, de doçura, de devotamento, junto de alguns companheiros, juntos de uma minúscula, de uma mini sociedade que conhecemos com o nome de família, como realmente iremos testemunhar na prática as lições de Jesus, a vivência das lições de Jesus junto à humanidade, à nossa família humana? Então este é o questionamento de Emmanuel. Por isso, ele nos fala acerca de testemunhos domésticos. É exatamente nesta escola primeira, a família, onde se encontram os nossos desafios, como estudamos no nosso último encontro acerca deste livro, no capítulo 168, os testes que estão no nosso agrupamento familiar. Então, sem sombra de dúvida que é ali ou aí, no nosso agrupamento familiar, ou aqui no nosso agrupamento familiar, onde estão os nossos desafios, onde estão os nossos afetos e desafetos. E aí ele acrescenta dizendo: admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico, ou seja, o aviso do apóstolo Paulo se reveste de significação mais profunda. É que entre os nossos companheiros do agrupamento familiar estão particularmente os laços existenciais do passado, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Sem sombra de dúvida que no agrupamento familiar, ali nós encontramos esses laços existenciais do pretérito que estão reclamando estes acertos de conta, reajuste e limpeza. E ainda ele diz: na equipe familiar do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do passado, nos fiscalizam, nos criticam, nos advertem e também nos experimentam. Sem sombra de dúvida que é exatamente no agrupamento familiar onde estão estes médicos, estes enfermeiros, estes professores que estão constantemente nos fiscalizando, nos criticando, estão nos advertindo e estão também nos experimentando em relação à necessidade de transformação que todos nós temos e que todos nós precisamos realizar. São estes espíritos que voltam conosco, muitos, como dissemos, muitos na condição de afetos, para nos auxiliar neste processo de transformação, e muitos na condição de desafetos, para também nos auxiliarem, porque estes, para com os quais ainda não construímos afinidade, eles não voltam
na condição de verdadeiramente inimigos. Eles voltam para uma reconciliação que muitas das vezes não acontece por falta de esforço, de compreensão de ambas as partes ou de uma parte. E aí ele nos diz na sequência: sempre fácil dar boa impressão, e isso, sem sombra de dúvida, nas chamadas máscaras sociais, é sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Então é muito fácil nós darmos ou passarmos esta boa impressão às outras pessoas, e as outras pessoas pensam: nossa, mas o fulano, a fulana é tão afável, tão isso, tão aquilo. Se você fala isto para um familiar que convive intimamente conosco, talvez ele responda para você. Você que não o conhece, leva para sua casa, fica com ele uma semana para ver se você não muda de ideia. E aí ele nos diz: num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais, ou seja, na paisagem onde usamos as máscaras sociais, naquele papel de bonzinhos. Nós sabemos que muitas criaturas já alcançaram esta transformação, que agem da mesma forma. São as mesmas criaturas na sociedade, no local de trabalho, na via pública, no agrupamento familiar. Age da mesma forma. Então é assim que precisamos buscar, agirmos da mesma forma. E aí, é lógico, agirmos da mesma forma e trabalhando sempre para e pela melhoria. E aí Emmanuel acrescenta que diante dos amigos que se despedem de nós depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Sem sombra de dúvida que é preciso muita vigilância para não cairmos, conforme ele diz aqui, não cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja, quando recebemos elogios exagerados, elogios que ainda não merecemos. E aí Emmanuel acrescenta para encerrar da seguinte maneira: examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos, ou seja, no nosso agrupamento familiar. Examinemos as nossas conquistas morais e demonstremos estas nossas conquistas, estas nossas transformações sempre para melhor no nosso agrupamento familiar, àqueles que nos conhecem e principalmente conhecem os nossos pontos fracos. E aí ele nos chama a atenção: não nos iludamos, e encerra: façamos o bem a todos. Sim, sem sombra de dúvida, é preciso fazer esforços constantemente e, sem sombra de dúvida, um dia alcançaremos esta condição de fazermos a todos naturalmente o bem. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos. Não precisamos nos esforçar para provarmos aos outros, provarmos a nossa melhoria, a nossa transformação, mas provemos a nós mesmos se já somos bons. É preciso que sejamos bons e não finjamos ser bons. Então, sem sombra de dúvida, conforme ele diz aqui, provemos a nós mesmos se já somos bons,
fazendo o bem a cavaleiro de todos os embaraços, ou seja, mesmo com todos os embaraços, é preciso que façamos o bem diariamente diante daqueles que convivem conosco, que nos acompanham a vida, policiando nosso comportamento entre o bem e o mal. Então aqui ele encerra desta forma: é preciso que nos esforcemos constantemente e façamos o bem diariamente àqueles e diante daqueles que nos acompanham a vida, que nos policiam dioturnamente o nosso comportamento entre o bem e o mal. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e nos esforcemos pela e para a nossa transformação na prática, em especial e em primeiro lugar, junto daqueles que convivem conosco sob o mesmo teto, na escola familiar. Até breve, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, e no próximo encontro estudaremos o capítulo 170, que tem como título Conta Pessoal. Sem sombra de dúvida, ela sempre chega, mais cedo ou mais tarde. Esta conta pessoal, que é pessoal mesmo e intransferível, nós teremos que resgatá-la. Até breve, meus irmãos e irmãs.